Já liguei. Salve, meus amados, queridos irmãos, da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sábado, estamos aqui mais um vídeo. Hoje temos culto de jovem na Igreja Assembleia de Deus Unidos em Cristo do Brasil. A igreja é a mesma, o pastor é o mesmo, o membro é o mesmo. Só que acrescentou a Assembleia de Deus que antes não tinha no painel. O endereço é o mesmo. E o Deus é o mesmo que nós servimos. Estou feliz com o Senhor, porque até que o Senhor nos ajudou. Deus tem prosperado a nossa vida, tanto a espiritual como a secular. Estou feliz com os irmãos. 163 no YouTube, 1804 no Face, 600 e pouco no Instagram, 1.700 visualizações até ontem. Que Deus abençoe cada um de vocês. É minha alegria ter vocês ao meu lado. Que Deus dê um bom final de semana para cada um de nós. Vamos orar, irmão. Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela semana que vai terminar, Pai, e pela que vai iniciar, Pai. Pai, obrigado pela Tua presença, pelo ministério, obrigado pela família, pelo alimento. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento e ignorância. Tudo que eu pequei, posso estar pecando contra o Senhor. Perdoa-me, Pai. Pai, fala conosco hoje, Pai, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 13, Pai. Que seja feita a Tua vontade, que eu falar não seja meu, mas seja do Senhor, Pai. Fala, Pai, para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmão, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 13, fala profecia contra os falsos profetas. Essa palavra ficou escrita, Deus deu a profeta Ezequiel para aqueles tempos. Como a gente sabe que o mundo não mudou, os homens vão caminhando de mal a pior, pessoas querendo ser maior que Deus, outros querem tomar o lugar de Deus. É o que nós vemos, não estou generalizando, não é todo. Mas Jesus Cristo mesmo falou que viriam muitos falsos profetas no nome dele. E isso está acontecendo no dia de hoje. Jesus, naquele tempo, no tempo de Jesus, já predisse isso. E antes dele, já os profetas falando. Nós sabemos do falso profeta Ananias, lá no livro de Jeremias, e muitos outros falsos profetas, lá no livro de 2 Reis, 1 Reis, o falso profeta, os falsos profetas que profetizou com Acabe, só tinha um profeta de Deus só, os outros eram falsos profetas. Então existe o falso profeta. E hoje, homens querendo ganhar dinheiro fácil, comendo a lã das ovelhas, comendo a carne, tirando a lã das ovelhas. Existe, Deus está falando, porque existe. A palavra de Deus não muda. E nós sabemos que esse livro que nós lemos é o livro da verdade. Conhecerei a verdade e ela vos libertará. E Deus está nos mostrando a verdade, a realidade do nosso mundo, a realidade do nosso dia a dia. E nós temos que nos apegar ao Senhor. E nós que servimos ao Senhor, seja qual for a denominação que nós fizermos, participamos, ter muito cuidado para não cair na desventura de ser um falso profeta, profetizar aquilo que Deus manda. Muitos têm o dom, outros não têm. Quando a gente profetizar em nome do Senhor, tem que profetizar o que Deus manda. Nós vemos ali o Elias, quando ele profetizou 3 anos de seca, ele falou: eu profetizo em meu nome. Ele não profetizou em nome do Senhor. Como ele era um homem temente ao Senhor, reto e andava no caminho do Senhor, Deus fez cumprir a profecia dele. Deus fez cessar. Mas ele foi um profeta verdadeiro. Ele falou: eu falo e profetizo em meu nome, foi o nome dele. Ele não falou o nome do Senhor.
E hoje tem profetas também, que pode profetizar no nome dele. Eu posso profetizar no meu nome. Bonança na sua casa, saúde na sua casa. Agora, se eu falar em nome, que eu profetizei em nome do Senhor, do mandato do Senhor, eu estou profetizando errado. Eu estou sendo um falso profeta. E as profecias, para se cumprir, nós temos que ter crédito com o Senhor. O profeta, segundo a palavra, ele não pode profetizar nada de si mesmo, somente aquilo que Deus mandou. Diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subiste as brenhas, nem reparaste a fenda da casa de Israel, para estarem na peleja no dia do Senhor. Veio vaidade, adivinhação mentirosa, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não enviou. Fazem que se espere o cumprimento da palavra. Tem profetas hoje que profetizam de si mesmo. Existiu aqui, Deus sabe todas as coisas, Ele conhece nosso andar, nosso deitar, nosso levantar. Ele sabe o nosso ontem, nosso hoje, sabe o nosso amanhã, sabe onde nós vamos errar. E aqui Ele está alertando por Israel, por causa dos falsos profetas, aqueles que profetizam mentira, aqueles que profetizam de si mesmo, que oram sem determinação de Deus. Guerreiros fizeram lucro. Temos que ter cuidado com os falsos profetas, nas igrejas, nas ruas, aonde nós vamos. Temos que ter cuidado de pessoas que profetizam adivinhação. Talvez a pessoa está vendo você num aperto, numa luta, e dentro daquele aperto, daquela luta, ele profetiza de si mesmo, sendo que o Senhor não mandou. Ai dos profetas loucos, que não edifica a casa. Quando Paulo não edifica a casa, não repara o templo. É o profeta que não vive em oração. Eu não sou melhor que ninguém, eu sou pecador. É o profeta que profetiza de acordo com o que ele procura adivinhar do seu aperto, da sua necessidade. Quando fala que não edifica a casa, ele não edifica buscando no jejum, na oração. Ele não busca no monte, ele não busca na madrugada. Ele leva uma vida de qualquer maneira, olhando a vida dos outros, olhando a necessidade dos outros, para através da profecia que ele fizer, ele vem tirar proveito, ganhar, ter lucros. Ai do profeta que edifica a sua casa com cal não adubado. É aquele que profetiza, que muitas vezes está orando, mas não está se enchendo do Espírito Santo. Está orando e está vendo vaidade. Estamos assim, o dia de hoje está acima. É cumprimento da palavra do Senhor. É muito triste a gente saber isso. É muito triste a gente falar, mas acontecendo no meio do povo de Deus. Acontecendo na terra. E o Senhor está nos alertando. O cal, a parede mal levantada. É uma pessoa que não leva a vida em oração. Chega em casa maltratando a esposa, maltratando o filho. Que anda de qualquer maneira na rua, não dá testemunho de cristão. Irmãos, eu estou falando mais uma vez. Eu não sou melhor que ninguém, eu sou pecador. Mas a palavra do Senhor nos vai ver isso. A palavra do Senhor está nos mostrando. Na outra igreja, eu profetizava muito. Muito não, porque eu cheguei a profetizar um tempo. Mas quando eu vi que o pessoal da igreja caiu para o meu lado, e
começaram a cobrar de mim para me profetizar. Eu não sei, eu esfriei, eu parei. Eu não sei porquê. Certa vez eu estava em oração, comecei a falar em língua. Aí eu cheguei no irmão e comecei a orar. Comecei a falar. Falei língua, nem sei o que eu falei. Quando foi no outro culto, foi na quinta-feira, quando foi no domingo, ele chegou até mim e falou, irmão, aquela profecia que você falou ontem vai se cumprir. Está se cumprindo. Só para edificar sua fé. Aí ele falou que o irmão dele morava nos Estados Unidos e contou a história toda. Só que eu não sabia. Então, essa foi uma profecia. Talvez que ali naquela oração Deus saiu dos meus lábios. Talvez Deus colocou. Eu não conhecia a vida dele, nem ele conhecia. Não conhecia nada. Mas depois teve mais umas duas profecias. Aí toda vez os irmãos no final tudo, irmão, Deus tem que te usar. Tem que profetizar. Meu Deus, como é que eu vou profetizar se Deus não vi nada? Se Deus não falou nada? Se a oração, eu orava para as pessoas. Gostava de orar na igreja. Mas aí, orando, as profecias que eu entreguei, eu comecei a falar em língua. E saiu, se perguntou o que você falou. Chegou a certa feita. Essa eu vou contar depois, essa é outra. Aí chegar, sair, depois que quando esse irmão falou para mim da profecia que estava se cumprindo, se perguntava o que eu falei para ele, eu não sabia. Mas ele falou para mim o que eu tinha falado. Na certa feita, aqui em casa também, eu tinha um sobrinho meu, um morava comigo e outro não. Aí eu fiz uma oração, foi por telefone. Aí ele não foi assim, morava comigo, eu orando aqui com ele, eu sentado aqui na minha cama de solteiro onde eu durmo, e ele sentado na cama de casal onde minha esposa dorme. Eu comecei a orar com ele, ele ficou calado, chorou. Isso foi no domingo, quando foi na segunda-feira, na terça, o irmão dele ligou para mim, falando que ele falou que eu falei coisa para ele que só ele sabia, nem o pai nem a mãe dele sabia. Ele perguntou o que você falou para ele. Eu falei, sinto muito, eu não sei. Mas eu não sabia mesmo. Porque se eu soubesse eu não ia falar. Ele falou, não, mas ele contou para nós aqui, ele veio aqui em casa, contou chorando. E falou que ninguém sabia, só ele mesmo. Ele era solteiro na época, só ele, minha mãe, meu pai, eu não sabia. Como é que você sabia? Eu falei, não. Ele falou, isso aí é dom de Deus, eu não sei o que eu falei para ele. Passou um dia, ele chegou para mim e falou, olha, você lembra o que você falou para mim? Eu falei, não. Eu não sei, a gente estava orando aqui, você começou a chorar, e eu não sei o que eu falei para você. Aí ele começou de novo. Olha, tudo que você falou para mim, só eu sabia. Nem painho, nem manhã sabia. Eles são baianos e falam painho e manhã. Eu falei, então fica entre você e você mesmo. Entre você e Deus. Se você quiser contar para alguém, conta. Aí eu comecei a ficar triste com isso. Falei, o que eu profetizei? O que foi? Por que as pessoas querem saber da vida dos outros? Aí eu fiquei pensando, e essa cobrança na igreja? Hoje eu entendo, a cobrança é para me buscar mais. Mas eu fico triste que as pessoas hoje, eles vão na igreja não é por causa de Deus. Não é para adorar o Senhor, não é para prestar culto ao Senhor. A maioria dos irmãos vão para a igreja em busca de profecia, em busca de revelação. Infelizmente, o povo de Deus está assim. Estão indo para negociar com Deus. E por isso, irmão, existem muitos falsos profetas nas redes sociais, nessas lives que você vê por aí.
nas igrejas. O alerta vem da Bíblia, do profeta Ezequiel. E Jesus também, lá no Evangelho, falando que viram muito o nome dele. Irmãos, temos que buscar o Senhor. Quando eu me converti, eu não sabia nada do que eu sei hoje. Nunca me dei com crente, eu não conversava com cristão. Com minha esposa, com meus filhos, nunca conversei. Mas depois eu fui vendo as revelações e fui aprendendo o que Deus faz por dar leitura bíblica. Eu comecei a entender, fui ver o que Deus faz, que Ele dá, que Ele toma, que Ele abate, que Ele levanta, que Ele faz viver. Comecei a aprender, mas eu não fui para o pé do Senhor, porque atrás de profecia, atrás de bênção, não fui. Eu fui atrás porque eu estava vazio, eu não tinha sono. Ali, como eu falei ontem no livro de Cantares, no capítulo de ontem, no vídeo de ontem, ali era eu, vazio, procurando Jesus, minha alma procurando Jesus. E ali o noivo, que é Jesus, procurando a igreja, a noiva, que sou eu. Até o dia que eu encontrei ele, o sono veio. A minha vida mudou. Hoje eu não tenho mais aquela força que eu tinha, mas eu tenho a mesma fé. Eu sei que nesse decorrer desses 18 anos, desses 23 anos, mas eu vou contar do acidente para cá, são 18 anos. Eu sei que eu fracassei, eu sei que eu deixei de vigiar, mas eu continuo confiando no meu Deus. Eu não vou para casa do Senhor, porque Ele tem me abençoado muito, por causa de bênção. Mas eu peço ao Senhor bênção. Deus sabe o que eu peço para Ele. Mas é entre eu e Deus, nem minha esposa sabe, nem meu filho. Porque se Deus quiser dar, Ele é Deus. Se Ele não me der, Ele é Deus também. Eu não peço oração, é muito difícil eu pedir oração. Não porque as pessoas acham que eu sou soberba, não. Lá no livro de Tiago, Timóteo, Paulo fala para não pôr a mão, precipitar a mão nas cabeças das pessoas. Mas a Bíblia também nos alerta que não é qualquer pessoa que pode pôr a mão na tua cabeça. Temos que vigiar, irmão. É a Bíblia que fala, não sou eu. Eu não vou atrás de profeta nem de profecia. A minha profecia, o meu profeta é o Senhor. Está na palavra. Aqui nesse capítulo nós lemos os falsos profetas. Deus está profetando na nossa vida com você, na minha vida com você. Seja um bom obreiro, seja um bom profeta, ama os irmãos, ama os necessitados, ajuda os necessitados. A minha profecia é Deus que dá, é através da palavra. Mas irmãos, se vier uma pessoa e me entrega uma profecia na rua, na igreja, onde for, eu não vou criticar, eu vou receber. Porque eu não conheço o profeta. Eu tenho que examinar, tenho que esperar cumprir. Está lá no livro de, se eu não me engano, de Êxodo. Se o profeta, o sonhador de sonho falar, e se cumprir, foi Deus que falou. Mas se não não cumprir, ele falou de si mesmo. Está na Bíblia, não é um alerta que Deus nos dá. Então vamos ter cuidado com os falsos profetas. Não estou generalizando que tem profeta do Senhor na terra. Mas vamos ver Balaão, o profeta que falava de olhos abertos. Balaão era um profeta do Senhor, mas depois se induzir pela riqueza, e ele começou a negociar as profecias, vender a profecia. Balaque chamou Balaão para amaldiçoar, e Deus mandou que ele abençoasse. Então cuidado, está na Bíblia. Quem está nos alertando é a Bíblia, é o Senhor.
Não sou eu que eu não sei nada, sou leigo, sou ignorante. Mas eu confio no que eu leio, eu confio no Senhor. Eu acredito nele. A palavra do Senhor não mente, ele fala que ele é o homem. Ele fala que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, não mudou e nem vai mudar. Eu creio no Deus que eu sirvo. Com o meu ser, com a minha fraqueza. E cada dia eu busco mais aquela vontade de arrepender. Cada dia eu peço mais perdão ao Senhor pelos meus erros. Por eu ser muitas vezes arrogante, muitas vezes ter pouca humildade. Às vezes, julgar as pessoas pela aparência, pelo que eles fez antigamente, anteriormente. Mas eu sei, irmão. A palavra do Senhor está nos alertando. Cuidado você, que é profeta do Senhor. Edifica a tua casa. Aqui fala que não é com lodo. Nem com cal mal adubado. Edifica a tua casa na rocha, que é Jesus Cristo. Na oração, vigia. No jejum, vigia no que você vai falar. Quando Deus te der uma profecia, te der a revelação, fale somente aquilo que Deus falar. Não fale mais do que aquilo. A palavra do Senhor fala que o procedência é procedência maligna. Temos que vigiar. Eu admiro minha esposa. Ela entrega o recado do Senhor. Ela profetiza, mas ela espera a confirmação. Hoje ela não é tão usada assim, ainda é. Eu creio que ela está lendo que ela está, por causa da enfermidade, do trabalho dela, ela deixou um pouquinho guardado, mas ainda tem esse dom. Eu admiro a sinceridade dela com o Senhor. Quando ela tem uma revelação, ela só passa depois da confirmação. Seja um profeta verdadeiro. Deus está nos alertando, irmão. Não busque profecia, não busque profeta. Não busque revelação do dom que Deus deu. Se Deus quiser te falar, Ele fala, Ele está falando na palavra. Se Ele quiser falar com você que não sei na palavra, Ele vai falar com você em sonho. Ou então Ele vai enviar uma pessoa que não te conhece, ninguém sabe de onde, e vai na tua casa, vai te parar na rua, vai no teu trabalho e vai falar com você. Entenda, aí é uma profecia verdadeira. Não está nisso aqui que Deus manda o profeta Ezequiel profetizar para o povo de Israel. Porque o povo de Israel estava desconcertado. Naquele tempo os profetas estavam desconcertados. Lembre-se do profeta Ananias no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias. Lembra dos falsos profetas de Baal. Só tinha um profeta verdadeiro. 400 profetas falou que ele fosse a guerra, que ele ia vencer. O profeta verdadeiro falou, não vai que vai morrer. Ele foi e morreu. Então cuidado, irmão. Deus está nos alertando. Não quero falar com isso que você não vá. Chega na igreja, recebe sua profecia. Confia, acredita que é Deus que está falando. Espera se cumprir. No dia que se cumprir, você vai na igreja, conta testemunho, conta sua vitória, sua bênção. E edifica a fé daquele irmão ou daquela irmã que passou por você. Porque Jesus nos alerta. A Bíblia está nos alertando muitos falsos profetas, muitos falsos doutores. Tudo está acontecendo. Que mais o Espírito Santo venha falar no meio do teu coração. Vamos lá, irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na tua presença. Pai, graças te dou, Pai. A irmã Joilvília Araújo hoje mandou uma mensagem, Pai. Pai, abençoa a tua filha. Eu fiquei sem jeito de perguntar sobre a filha dela, mas o Senhor sabe como ela está, Pai. Estende as suas mãos, Pai, sobre a vida da tua filha, Pai. Da saúde, da força, Pai. Supra a necessidade de cada um dos teus filhos, Pai. Todos nós temos necessidade, Pai.
Glorifica o teu santo nome na nossa vida, Pai. Nos ajuda, Pai, cada dia mais. Nos edificar na tua palavra, Pai. Buscar a tua presença. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Irmão, ajude a divulgar esse trabalho, compartilhe. Seus amigos, um bom final de semana. Uma boa noite de descanso. E eu vou descansar um pouquinho. Estou cansado, mas não sei o que coisa. Eu estou cansado. Eu sei que depois que eu dormir um pouquinho, eu vou acordar exposto. Hoje tem culto dos jovens e eu não quero faltar. Que Deus abençoe e esteja com cada um de nós. Não esqueça, irmão, Jesus ama vocês e eu também amo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.